Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Muito obrigado, Gladys, mais uma vez pelo convite. Em nome desta companheira querida, eu abraço todos os amigos e companheiros aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Como eu digo sempre, uma referência na divulgação da doutrina espírita, na sua mais pureza, na sua mais clareza, não só na cidade de Campinas, como em todo o Brasil e em todo o mundo, hoje através das redes sociais. Então, nesta manhã, eu gostaria, como fez a Gladys, de cumprimentar as mãezinhas, um abraço no coração de cada uma, que nós possamos agradecer imensamente o trabalho, a dedicação da minha mãe, da sua mãe, de todas as mães que estão aqui presentes ou não, todas as mães que estão reencarnadas ou já na condição de espíritos desencarnados, trabalhando, intercedendo pelos seus filhos que aqui se encontram também, porque a tarefa da mãe é contínua, tanto encarnada quanto desencarnada. Então, muito obrigada a todas. E todos também os pais que são mães, não é? Porque tem pais que são verdadeiras mães. E eu me recordo com muito carinho de um poema que nós declamávamos ainda na aula de evangelização com as crianças em época de Dia das Mães. Então iam duas crianças lá na frente do palco, uma vestida toda de branco, né? Representando ali uma luz, e a outra toda esfarrapada, representando um mendigo. E a que estava com luz chegava para o mendigo, e se vocês me permitem, repito para vocês, dentro da minha memória que pode falhar, não é? Porque faz tanto tempo. E a luz dizia para o mendigo: por que choras, meu anjinho, esfarrapado e sozinho, vagando de del em del? E ela respondia: choro de dor e saudade, pois sou filha da orfandade, minha mãe foi para o céu. E a luz perguntava: que tens? E ela dizia: choro de frio e de saudade, pois sou filha da orfandade, minha mãe foi para o céu. Minha mãe já não existe desde o momento triste que o Senhor a levou. E agora, pobre mendigo, eis agora o que sou. E ela diz: vem comigo. Ele diz: ora, quem me dera, vem, terás a primavera, de doce e ternas manhãs. Ele pergunta: seu nome é sonho ou verdade? E ela responde: eu me chamo Caridade, sou tua irmã. João de Deus, Francisco Cândido Xavier. Está lá nos livros de Chico Xavier, se eu não me engano, Antologia do Natal, ou alguma coisa assim. Mas eu quero cumprimentar também as pessoas que estão em casa. Muito obrigado pela presença virtual. As pessoas que vão assistir esse vídeo, esta apresentação mais adiante. E hoje, então, depois de honrar as mães, não é? E os pais, vamos falar de coisas alegres, vamos falar da leveza da felicidade. Nós somos espíritos reencarnados, como vocês já perceberam, não é? E nós estamos aqui numa fase de burilamento. O mundo é de expiação e de provas, a passos largos para o mundo da regeneração. Essa notícia que nós temos. Discutia com Gladys, agora discutia não, falávamos, né? Assim, de uma forma muito doce, do compromisso da Casa Espírita em levar as pessoas à boa formação da doutrina. E hoje, para falar de felicidade, e todo mundo quer ser feliz, e este tema é sempre muito recorrente nas minhas palestras, nós temos que buscar a nossa essência. Como disse o grande filósofo, conhecer a si mesmo. Quem nós somos? Onde estamos? O que aqui estamos fazendo? E descobrir, quem sabe, que o nosso momento é agora. O nosso passado é agora. Eu sempre costumo dizer que, veja, daqui a pouquinho, esta palestra terá ficado no passado já. Assim que ela se encerrar, fui a uma palestra, você já está conjugando o verbo passado, porque ela já terminou, ela ficou na sua memória, na sua lembrança, no seu coração, e aí basta nós tirarmos conclusões. Assim é nosso passado. O presente é aquilo que nós vivemos, por isso que ele já se chama presente, porque é um presente que Deus coloca nas nossas mãos, para que a gente viva intensamente, aprenda intensamente, o hoje, o agora, o imediato sim,
porque a nossa vida é agora. É neste momento que nós estamos respirando. É neste momento que nosso coração está batendo, está pulsando, para que se irrigue todos os nossos vasos sanguíneos e artérias do sangue abençoado, para que a gente continue vivo, com o cérebro funcionando, pensando, evidentemente que vivo fisicamente, porque nós somos imortais. Olha que boa notícia. Então, o amanhã é o amanhã. Alguém sabe do amanhã? Tem alguma cigana aqui que lê cartas, né, com todo respeito, alguma cartomante, algum médium que preveja o futuro, mas o futuro nós sabemos o que vai ser sim, porque ele é um reflexo do nosso dia de hoje. Ele é um reflexo das nossas atitudes no dia de hoje. Será o nosso futuro. Então eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, que o nosso futuro é o nosso presente, ou um reflexo dele. Então, existe o passado e o futuro? Até existe, mas vivamos o presente, este momento. E por isso a leveza da felicidade. E utilizem todos os meios para serem felizes. Utilize o que você tem hoje. Se você não tem hoje, utilize a sua memória. Busque no seu passado, como nós dissemos há poucos, momentos felizes que você viveu. Por exemplo, eu me recordo de um momento feliz que eu tive, dos vários que tive na infância, quando eu li um livro não espírita, chamado, olha aqui, Apenas um Curumim. Apenas um Curumim. Este livro eu já comprei no sebo, já dei de presente para minha filha quando pequena, porque o Werner Zotz, em 1975, um professor universitário, escreveu alguns livros, e este livro foi best-seller à época. E ele escrevia assim com uma leveza, e dizia assim, por exemplo, logo no início do livro: Caraíbas têm cabeça oca, deviam ter aprendido muitas lições com o povo filho da terra, e não souberam enxergar, nem ouvir, nem sentir, e sofrerão por isso. Olha a fala de um menino que havia se perdido da sua tribo, e estava à procura ali dos seus pais, conforme conta Werner no livro. Olha a leveza da felicidade. Os caraíbas têm cabeça oca. Sabe quem são os caraíbas? Somos nós. São os homens brancos, que não medem o que acontece no dia a dia e sofrem por isso. Ora, o benfeitor Emmanuel já disse que nós somos os artífices da nossa infelicidade e, por conseguinte, da nossa felicidade também. Eu gosto muito de dizer o seguinte: nós temos muito a aprender com os povos originários, porque hoje está muito na moda essa palavra, né? Eu gosto muito desse tema. Povos originários são os nossos ancestrais, são os índios, são os negros, são as pessoas que já habitavam essa terra antes do homem branco chegar, ou foram trazidos por eles. E, por exemplo, uma lição do índio é que o índio não cospe no chão. Sabiam disso? Por que ele não cospe no chão? Porque ele entende que a terra é sua mãe, e ninguém cospe na mãe. Você tem o respeito por ela. Então o índio, desde pequenininho, ele aprende que ele não pode cuspir no chão, porque ele estaria, simbolicamente evidente, cuspindo na própria mãe. Então, essa questão dessa leveza de ser feliz, que vem através dos índios, nós precisamos buscar no dia a dia. A doutrina proporciona uma clareza de espírito muito interessante, que proporciona nós entendermos os aflitos do dia a dia, os sofrimentos, os percalços, os tombos, e também nós entendermos com relação ao nosso crescimento, ao nosso entendimento pessoal. Vocês estão vendo aí um fogão de lenha, né? Alguém já deve ter falado: olha, um fogão de lenha, tinha na minha casa. Quantos de nós tínhamos fogão de lenha no passado, no sítio, no interior, não é? E eu recordo aqui uma jornalista, Leila Ferreira. Se vocês forem na internet, e aqui eu cito a fonte, e procurarem Leila Ferreira, ela tem também uma palestra chamada A Leveza da Felicidade. Uma palestra voltada, evidentemente, à psicologia, não aos temas espíritas, como nós estamos fazendo aqui. E Leila conta que ela percorreu o mundo, pesquisando povos e pesquisando a felicidade. Qual eram as dificuldades de cada povo? E qual era a felicidade de cada um? E ela encontrou pérolas impressionantes que ela conta
na sua palestra e conta também dos seus livros. Ela conta, por exemplo, que uma vez ela chegou aqui no interior do Brasil, nas Minas Gerais, numa cidade pequenina, e foi entrevistando as pessoas, foi andando por ali, e tinha um pequeno centro comercial. E ela entrou então num armazém secos e molhados. Sabe esses armazéns que vende de tudo? Ou vendia pelo menos? E aí então ela entrou, tinha lá uma senhora, muito sorridente, atendendo lá no balcão, e ela começou a conversar, disse: a senhora é feliz? Ela falou: muito. Olha aqui onde eu vivo. Aqui nós não temos os barulhos dos carros. Aqui nós não temos, nem avião passa aqui em cima, porque não é rota de avião. Aqui nós vivemos de uma forma leve, de uma forma descontraída. Todo mundo conhece todo mundo. Aqui não há crimes bárbaros. De vez em quando some alguma coisa aí, mas já logo se acha o dono, não é assim? Dá-lhe uns petelecos lá no menino que levou embora e pronto, está resolvida a situação. E aqui eu vivo feliz. E aí disse Leila: mas a senhora é feliz? Ela disse: sou, vírgula. Eu, disse ela, tenho a minha depressão, tomo meus medicamentos todos os dias de manhã, mas mesmo assim eu sou feliz. Aí Leila pergunta para ela: mas escuta, não estou entendendo, a senhora tem depressão e é feliz? E ela respondeu assim: mas a minha depressão não tem nada a ver com a minha felicidade. Eu separo as coisas. Tem um momento de depressão, que eu sei que vai passar, é um momento, é um tempo, mas dali a pouco eu estou boa. O médico é maravilhoso, ele me dá um comprimidinho, que eu fico alegrinha logo logo, e aquilo passa. Eu sei que é temporário, e eu sei que isso um dia vai passar. Então, olha que interessante. Olha o capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. É capítulo 5, né? Então, por que bem-aventurados aflitos? São temporários. Repito aqui, cito novamente o Espírito Emmanuel, que diz que todo sofrimento, olha aqui, todo sofrimento tem hora e data certa para terminar. Que boa notícia. Pode durar uma encarnação inteira, mas termina. Chega uma hora, acaba. Fiquem cientes disso. E como nós somos imortais, qual o problema? O que são 70, 80, 90 anos para um espírito imortal? Conta para mim. É uma etapa. Eu costumo dizer que isso aqui que nós estamos vivendo é um curso de verão. É um pré-vestibulinho. Nós estamos fazendo uma prova. Daqui a pouco vocês vão ver o que acontece. E Leila conta ainda que ela tinha lá o fogão de lenha quando pequena, numa família de 6 filhos. O pai não era muito chegado ao trabalho, então a mãe tinha que sustentar a casa com o salário de professora primária. E a casa era pequena, acanhada, mas tinha um fogão de lenha e uma cozinha grande. Era característico nas casas antigas terem a cozinha grande. Por quê? Porque era ali que se recebiam as pessoas, ao lado do fogão. Colocava ali uma mesa que cabia pelo menos umas 12, 15 pessoas. E ali era o consultório psicológico da mãe. Ali ela vivenciou, quando menina, a leveza da felicidade. Ela via a mãe receber outras mães. Ela via a mãe receber outras professoras. Ela via a mãe receber gente ali do bairro que precisava ser aconselhada, gente que ela conhecia, que não desconhecia, ia todas procurar a dona fulana de tal, para ter uma palavra amiga, para ter um entendimento, a leveza da felicidade. E aí a mãe trouxe giz, porque a mãe professora trouxe uns pedaços de giz, e eles tinham esse fogão de lenha que era rebocado e pintado de vermelhão, já viram isso? E aí, como eram 6 filhos, uma escadinha, eles foram crescendo, e eles pegavam o giz e escreviam no fogão os recados para a mãe ou para os irmãos. Então aparecia escrito assim: mãe, me acorda às 6 da manhã, fulano de tal. A mãe, que acordava mais cedo, sabia que ela deveria acordar fulano às 6 da manhã. Alguém viu o meu pé de meia? Alguém viu minha chinela havaiana? Era assim.
Então, quando você levantava e via os recados no fogão, você já sabia que alguém havia saído às 6 da manhã, que alguém estava à procura de um chinelo, se você encontrasse, você devolvia, alguém havia perdido um pé de meia, e assim por diante. Diz Leila que este era mais ou menos o WhatsApp da época, que não tinha, então se colocava neste patamar. Aqui é uma tira do Calvin. Olha que ele diz assim para o Tigrão: se eu soubesse que o dia de hoje seria tão ruim, teria ficado contente ontem. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, se nós achamos que está ruim, pode piorar ou pode melhorar. Então, confiemos em Deus, confiemos na espiritualidade, façamos a nossa parte. Evidentemente, porque não dá para empurrar a responsabilidade para os outros e querer ter um resultado diferente daquilo que nós esperamos. Então eu costumo dizer que a felicidade, olha lá, é a soma de pequenas coisas. E aí nós vamos ter que pegar essas pequenas coisas e ir empilhando, e nos servindo delas nos piores momentos da vida. Então quando tiver assim numa baixa, numa pior, pensa no momento feliz. Qual é o momento mais feliz da sua vida? Você diria o nascimento de um filho? O nascimento de um neto? A conclusão de um curso? A formatura de um curso de alguém que você ama? O abraçar de um amigo que você não vê há tanto tempo? O receber de uma carta querida que você ama no tempo que você recebia carta? Não é? Então, empilha as coisas agradáveis para que a gente possa ser mais feliz. Assim remete à doutrina espírita, que é a doutrina da felicidade. Porque lá está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo: a felicidade não é deste mundo. Mas eu colocaria uma vírgula, porque você tem que ler o texto todo. Tem gente que lê só o título: a felicidade não é deste mundo. Nossa Senhora, eu não vou mais nem ler isso. Nós já está falando que eu sou infeliz? Não, leia o texto todo. Vai te dar o contexto do que quer dizer este texto de Allan Kardec. E se ele diz que a felicidade não é deste mundo, eu colocaria uma vírgula e concluiria: mas começa neste mundo se nós aprendermos a amar. Começa neste mundo se nós aprendermos a amar. A gente estava falando de interior, de famílias grandes, devem ter muitas aqui. E quando, por exemplo, eu era pequeno, lá no interior do Paraná, nós tínhamos momentos de felicidades, claro. Todos nós tivemos e temos. E olha que interessante, no domingo era o dia da macarronada na casa da avó. E várias tias, vários sobrinhos, vários tios. Minha família tinha 6, minha outra tia tinha mais 4, a outra tinha mais 4, a outra tinha mais 3, a outra tinha mais 6. Juntava tudo, dava umas 20 crianças. Dava uma creche completa. E aí tias, tios e todo mundo ia para a casa da avó e levava um prato. Era assim ou não? E cada tia era especialista num prato, e ainda o é. Então tem a tia da farofa, que sabe fazer uma farofa como ninguém. Tem a tia do frango assado. Tem a tia da maionese, e por aí vai. E levávamos todos os pratos, cada um com o seu prato, e lá se fazia aquela macarronada, e todo mundo se alimentava, todo mundo compartilhava, todo mundo era feliz. E aí já ficava para o café da tarde, que tinha lá um pão caseiro com manteiga, e as horas iam rolando, e quando você é feliz, você não vê a hora passar, a hora vai passando, você não percebe, porque você não está sofrendo, não é? E aí então, quando chegava de tardezinho, o sol começava a se pôr, alguém já se manifestava: vamos embora? O que a vovó falava? Fica para a janta, porque sobrou muita coisa, não é assim? E a gente ficava, porque você ia para onde? Que compromisso você tinha depois dali, a não ser assistir o Fantástico, não é? E aí nós ficávamos para a janta. E aí acontecia mais uma mágica na felicidade. Todo mundo almoçava, todo mundo jantava, e todo mundo levava uma marmitinha para casa, para comer na segunda-feira. Era a multiplicação do alimento, porque não é possível que tanta gente comia tanto e ainda sobrava tanto. E nós que levávamos o frango, trazíamos para casa no final do dia,
para comer na segunda-feira a macarronada, a maionese, o frango, um pedaço e ainda a farofa da tia que a gente adorava. Felicidade. Este é um exemplo muito simples que nós poderíamos dar aqui, mas poderíamos dar tantos outros exemplos vivenciados por nós e que são preciosos. Momentos que nós vamos lembrar no plano espiritual, quando lá estivermos com nossas mãezinhas em visita. Já pensaram nisso? Porque nós temos a memória, nada se apaga. Nós somos imortais. Já pensou quando chegar no plano espiritual e você se lembra, nossa mãezinha, lembra quando a gente ia em tal lugar? É permitido essas conversas. Ora, André Luiz não conversava com a sua mãe, nem em nosso lar? Algumas conversas proveitosas, conversaram sobre ele, sobre o pai, sobre outras pessoas importantes. Então nós teremos ainda esses momentos de recordação, esses momentos de felicidade. E uma coisa interessante, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós não vamos ficar recordando coisa ruim. Nossa, mãe, que perrengue nós passamos aquele ano. Já passou. Não vai importar mais para o espírito. Olha que coisa boa. Doença, perrengue, falta de dinheiro, miséria, dificuldade, desentendimento. Não. Agora é hora de perdoar, é hora de ir em frente, é hora de planejar o futuro, planejar novas reencarnações, novas intervenções no campo material, se assim for permitido. Olha como amplia os nossos horizontes como espíritos imortais. A gente sai dessa caixinha que nós vivemos aqui no dia a dia, que eu chamo de circuito fechado, né? Você fala uma coisa, eu respondo, aí eu respondo, você fala outra coisa. A coisa se amplia cada vez mais. O holandês Landgoedhoven, que é um médico psiquiatra, ele dizia assim, nada garante a felicidade, mas tem coisas que deixam as coisas mais perto da felicidade. O que mais nos aproxima da felicidade é a qualidade dos relacionamentos pessoais. Então não adianta ter um dinheirão bom, se dentro de casa a coisa não se trata direito. Não adianta ter um dinheirinho curto, se dentro de casa não se trata direito. Então não é a riqueza, a pobreza, não é a condição ou a não condição, é o espírito em si. Então assim diz Hoven com muita propriedade. Então, quando o médico fala para a gente caminhar, a gente caminha. Ó, você está precisando caminhar, ou vamos comprar um tênis, vamos caminhar. Ó, você precisa tirar o açúcar da alimentação, menos sal, menos gordura, não é assim? Alimentação equilibrada. E o relacionamento pessoal? O médico fala para você, olha fulano, você está tomando aqui esse comprimidinho, mas você precisa tratar melhor sua esposa. Ou compreender melhor o seu marido. Ou aceitar melhor a sua sogra, por exemplo. Ou o seu genro, ou a sua nora. Ou ter um novo tipo de relacionamento com seu filho. Porque o médico não sabe esse tipo de coisa, não é? A não ser que você vá num especialista neste campo da psicologia, da psiquiatria ou da que o valha. Então, relacionamento pessoal. A doutrina espírita fala disso no seu entendimento. Fala da gentileza. Hoje nós vivemos uma epidemia de falta de educação. Falávamos isso, de egoísmo, de querer para si, de não enxergar o próximo. Ora, quem nós somos? O sacerdote, o levita ou o samaritano que passamos lá pelo homem caído? Precisa escolher. De repente você está olhando o sujeito caído e passando de largo. Ah, eu não dou moedinha no sinal não, porque é tudo vagabundo. É mesmo? Será? Um dia trouxe Ismael Batista aqui para Campinas, nosso querido Ismael da cidade de Guaxupé, já pertencente ao plano espiritual, já desencarnado, e o Ismael, nós saímos de Valinhos, aí chegamos aqui na boca de Campinas, paramos num farol, veio uma pessoa pedir uma moeda. Aí o Ismael, com aquele humor que ele tinha, disse, conhece esse aí? Eu falei, não conhece? Eu falei, não Ismael, não conheço, político na outra encarnação. Evidentemente que político que não honesto, porque nós temos os políticos honestos, evidentemente, não é? Político na outra encarnação. Eu falei, não estou conhecendo não. Ele falou, dá uma moeda. Eu falei, sou obrigado? Ele falou, é a nossa parte. Você está querendo fazer o quê aqui? Se nem isso você puder fazer, então as lições que nós aprendemos,
Ah, mas ele vai comprar. É uma questão dele, o que ele vai comprar, o que ele vai fazer com a sua moeda. Ele falou, dá a moeda para você ver. Você vai dar a moeda, ele já vai ver rapidinho de quanto é. Se for uma moeda muito baixa, ele vai ficar chateado. Se for de R$1, ele ainda vai, né? Porque ainda traz resquícios da outra encarnação. Olha que coisa interessante. Com todo o respeito aos políticos, evidentemente. Então, me lembrei agora também do nosso querido Moacir Banharelli. Lembra dele? O Moacir Banharelli, amigo aqui de Campinas também. E eles começaram nos anos 80, 70, 80, aqueles primeiros trabalhos de levar sopa na rua. Aqui do lado da matriz, do lado da igreja metropolitana aqui, eles traziam as sopas, né? Arrumaram a perua Kombi na época, faziam um panelão de sopa e traziam para os moradores de rua da época. E conta o Moacir Banharelli, também desencarnado, e ele contou para nós em palestra que a primeira vez que eles vieram, os espíritas, e eles providenciaram uns copos, para ficar mais fácil a logística. Então chegava, tinha alguém ali, já botava uma concha de sopa no copo e oferecia, a pessoa tomava aquela sopa. Aí conta o Moacir que no sábado à noite, aquele frio aqui em Campinas, eles ali com aquela perua Kombi, aquela sopa, e uns 30, 40 moradores de rua, todos sentados no chão, com aquele copo de sopa quente, tomando aquela sopinha quente, e eles com o coração inundado de felicidade, da leveza da felicidade, porque estavam cumprindo sua obrigação de dar a sopa para a pessoa que estava precisando. Aí, estamos refletindo aqui a gentileza, a caridade, e aí um dos espíritas que lá estavam, falou, estou observando aqui uma coisa, viu? Todo mundo, o que foi? Não, é porque lá na minha casa, quando a gente vai tomar sopa, a gente não toma sopa no copo, a gente toma sopa no prato. Aí o outro falou, é verdade. Vamos arrumar uns pratos? Aí arrumaram os pratos. Aí teve que arrumar umas colheres também. E aí na outro sábado eles estavam todos lá, dando a sopa não mais no copo, no prato. Todos aqueles moradores sentados no chão, de rua, e com o pratinho assim no colo, tomando aquela sopa, e eles felizes. Aí o mesmo espírita falou, estou observando uma coisa, porque lá em casa, quando a gente vai tomar sopa, a gente toma sopa no prato, mas a gente não senta no chão para tomar sopa, a gente senta numa mesinha, alguma coisa assim, que apoie. Todo mundo, vamos arrumar umas mesinhas então. Aí tiveram que arrumar outra perua Kombi, porque aumentou a logística, tinha que levar a mesinha, dobrar a mesinha, tirar a mesinha, tinha cadeira, aquelas cadeiras que dobra, era uma Kombi só de mesinha. E eles estavam lá no outro sábado, na Catedral Metropolitana, que chama, né? As mesinhas assim na calçada, os moradores de rua sentados em cadeiras, com o pratinho apoiado na mesa, tomando a sopa. Até que aquele mesmo espírita, que devia ser um espírito chato, um espírita chato, né? Falou assim, estou observando uma coisa aqui, porque quando a gente serve uma sopa para alguém na casa da gente, a gente não serve a pessoa e fica olhando. A gente toma a sopa junto com a pessoa, junto com a visita. Aí o outro já falou, dá o prato aí que eu vou tomar. Pegou o pratinho e foi sentar lá junto. Então, o poder da gentileza. Como é que nós estamos tratando as pessoas? Você está dando licença? Está deixando passar na frente? Né? E aqui em Campinas é triste o trânsito, né? Muito carro, pouca paciência. E aí eu combinei uma coisa com a Isabela, que é minha filha. Quando alguém fecha a gente, ou atravessa um sinal, ou faz alguma coisa, a gente não se irrita mais, porque não adianta. A gente só comenta, olha, deve ser mundo de prova e expiação. Esse aí é do mundo de prova e expiação, como nós. Quando alguém dá licença, deixa passar, dá sinal, a Isabela já fala, é o mundo de regeneração. Outro dia estávamos no shopping, terminamos ali uma refeição rápida, e aí tem aquelas ilhas que você vai lá levar a bandeja, né? Tem gente que deixa a bandeja na mesa. Mundo primitivo. Tem gente que leva a bandeja. Mundo de prova e expiação. Mas outro dia, tinha 2 moços, jovens ainda, e tem aquelas colaboradores que ficam dentro das ilhas,
limpando ali as bandejas, separando o que tem que separar, os meninos não levaram a bandeja. Eles levaram a bandeja, deram a volta, e eles mesmos separaram o copo descartável, separaram os restos de alimento e colocaram a bandeja no seu lugar. A Isabela comentou, mundo de regeneração já. É assim, depende da sua atitude, depende do que você vai fazer. Olha que coisa maravilhosa. Mas aí, eu queria lembrar com vocês um livro que eu gosto muito, que é o Sinal Verde. O Sinal Verde, quem não conhece, precisa conhecer. Pegue na biblioteca, na livraria, na internet. A gente recomenda que o livro seja adquirido para que ele possa colaborar nas obras a que foi destinado. Mas ele tem na internet também. E no Sinal Verde, André Luiz, eu costumo dizer que são 30 ou 40 capítulos, não lembro, mas são 30, 40 puxões de orelha, porque ele puxa a nossa orelha, ele chama a atenção. E diz no capítulo 26, por exemplo, que em matéria de felicidade convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Então, se você ama ajudar, você vai se transformar nisso. Se você ama ser útil, você vai se transformar em ser útil. Se você ama estender a mão, você vai se transformar em alguém que estenda a mão sempre. Vira hábito. Isso incorpora no seu dia a dia. É isso que a doutrina espírita está tentando colocar na nossa cabeça. E no segundo parágrafo, peguei só um trechinho, tá? A mensagem é um pouco mais extensa, um pouquinho mais extensa só. E ele diz assim, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Porque nós queremos ser felizes, e os outros? Só que não? Será que só nós que queremos passar na frente? Será que só nós que queremos ser atendidos com preferência, primeiro? Será que só nós que temos o privilégio e que somos privilegiados? Então, esta é uma máxima de André Luiz. Tão bonita esta imagem, não é? Do jovem ajudando, dando lugar, segurando, dando segurança a quem precisa. Mas tem gente que ainda se irrita quando vai em algum lugar e a pessoa de cabelinho branco passa na frente. Outro dia um rapaz me disse, aí ó, passou na frente de todo mundo. Eu estou há 40 minutos aqui com a senha, agora chegou, já vai ser atendido no preferencial. Onde vai esse senhor aqui depois do banco? Vai no bingo, vai jogar tômbola o resto da tarde. Ora, ele conquistou esse privilégio de estar ali naquele momento e ser atendido primeiro. Ele já deu o seu contributo para a humanidade, com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação. Quisera nós estarmos no lugar dele, e não estamos. Então, olha que coisa interessante. Então, Augusto Branco, que é psicanalista da área da psicologia, ele diz assim, todos os dias o sol nasce e te diz bom dia. Em teu caminhar há sempre o vento a beijar-te o rosto e uma nova descoberta a te esperar. Viver e aproveitar essas coisas só depende de ti. Emmanuel que diz que ninguém segura a madrugada. O dia sempre vai amanhecer. O dia sempre vai raiar. Pode ser que não tenha sol hoje aqui, mas ele tem em algum lugar do planeta, Terra. Então, não nos acanhemos, vamos em frente sempre em matéria de felicidade. Aqui, esse pão que está na foto, é assim que se dizia antigamente? É o quê? Agora é gato? Agora é gatão, né? Mas a gente antigamente falava, nossa, tem um pão aí. Pão era, para quem não sabe, né? Era um moço bonitão, né? Um galã, o Tarcísio Meira era um pão, né? Que coisa. E o Divaldo aí está um pão, né? Um gatão. E ele, aliás, um gatão que agora no último dia 5 de maio, completou 96 anos de vida física. E parece que já tem viagem marcada para a Europa. Para fazer palestra, que coisa, né? É a leveza da felicidade. Mas eu queria trazer aqui
nesses finalmente, que nós já vamos chegando quase daqui a pouco, uma história do Divaldo muito saborosa que ele conta em palestra. E ele conta que certa vez ele morava ainda em Feira de Santana, a cidade onde ele nasceu. E Feira de Santana não é a Feira de Santana de hoje, evidentemente, que era mais acanhado, mais pequena. Hoje é um grande centro comercial da Bahia, mas à época era uma cidade mais pacata, não é? E Divaldo nasceu lá, e ele conta lá no lugar onde ele morava, que tinha uma moça linda. Ela era a rainha da beleza, sabe, uma Miss perfeita. Ele nem ousava chegar perto, ele tinha 14 anos, um menino, né? Tinha o recato, e aquela moça passava assim, virou atração turística. A turma esperava ela passar. Todo mundo ia na praça esperar a moça desfilar. Ela vinha com aquela sombrinha maravilhosa, aquele cabelo em cachos, aquele vestido bem cortado, aquela sandália. Era uma rainha da beleza, né? Era uma Isis Valverde da antiguidade. Uma coisa linda, né? Para não citar outras pessoas lindas também que vocês conhecem. E aí virou atração turística. Conta o Divaldo que naquela época houve a primeira agência do Banco do Brasil na cidade de Feira de Santana. E vocês sabem que o Banco do Brasil sempre ingressou por concurso. E já era assim naquela época, ou pelo menos alguma coisa assim. E foi destacado para trabalhar na primeira agência do Banco do Brasil em Feira de Santana, um moço, um rapaz, jovem ainda, 20 e poucos anos, e eu posso assegurar para vocês, segundo o Divaldo, que era o Cauã Raymond da época. Lindo, um pão, como se dizia, de parar o trânsito. Um deus grego, dizia o Divaldo. Ele conta isso em palestra. E aí, as meninas começavam a ir no banco pegar saldo sem precisar. Fazia fila, porque naquele tempo você tinha que ir no banco pegar saldo. Olha como a gente era arcaico, né? Você tinha que ir lá no banco, aí ele pegava a sua ficha, não é assim? Via se não tinha mais nenhum cheque para cair e falava, olha, você não sabe, né? Não é da minha época, eu vi na internet também, viu, Gladys? E aí a pessoa ia lá, olha, seu saldo é tal agora, viu? Se chegar algum cheque, já não é mais esse saldo. Aí você pegava, as meninas iam no banco tirar o saldo, né? Boleto acho que nem tinha na época, mas ia descontar cheque. Ora, a senhora não tem nenhum cheque para eu descontar? Que eu vou no banco, era para ver o deus grego ali no caixa. Uma coisa maravilhosa. E conta o Divaldo que o deus grego conheceu a rainha da beleza. E começaram a namorar. E formaram um casal lindo. E se ela já era atração turística, imagina o casal composto. Quando chegava sábado à noite, a cidade parava. Todo mundo se arrumava para ir no coreto e ficava esperando. Às 7 horas eles passam. Será que passa? Passa, não passa, virou polêmica. Quando era determinado momento, vinha desfilando aquele casal. Ela linda, ele maravilhoso, naquele terno de linho branco, bem cortado, bem à época da Bahia. E aí vinha todo mundo, né? E o Divaldo conta que ele ficou amigo do rapaz. O Divaldo era bem mais jovem, mas ele acabou conhecendo em alguma circunstância e ficou amigo. E um dia, depois de algum tempo, ele, com uma certa intimidade com o moço, perguntou para ele, olha, me conta, como é que é essa moça? Que todo mundo tem curiosidade, eu nunca falei com ela, nunca ninguém falou, mas você é namorado dela, conta aí como é que é essa história. O moço falou, Divaldo, já pedi minha transferência para Salvador. Ele falou, como assim? Estou caindo fora. Mas como? Ela é linda, Divaldo, a gente não consegue ficar perto dela 1 minuto. Porque quando ela abre a boca, o Divaldo até pensou que era algum problema de hálito, né? Algum problema dental, não sei, né? Quando ela abre a boca, a gente não consegue chegar perto. Ela só fala mal de todo mundo. Ela é negativa. Ela é... Tudo para ela não serve, não presta, ela fala mal, ela fala palavrão. Imagina falar palavrão já naquela época. Então eu estou caindo fora, não vejo a hora de sair minha transferência e vou, se fosse hoje, ele falar, vou vazar daqui, porque não é possível. Ponto. A história termina aí. Não sei se o moço foi embora ou se não foi, mas a história era essa. O que nós concluímos disso? Quem nós queremos ser? Pessoas leves,
pessoas agradáveis, pessoas que é gostoso ficar perto, é agradável conversar, ou nós queremos ser pessoas que quando a gente abre a boca, a gente espalha a roda. Ninguém quer ficar perto. Pessoas tóxicas. Então, quem sabe a leveza da felicidade passe por isso, de ser pessoas dadas, de ser pessoas melhores. Olha, eu tinha um chefe em determinada época, há pouco tempo, e ele já tinha uns 60 e poucos anos, e ele virou espírita, conheceu a doutrina espírita, hoje faz curso aqui no nosso lar, com Emmanuel, e ele já há uns 3, 4 anos é espírita, se diz espírita. E eu perguntei um dia para ele, seu fulano, por que o senhor se tornou espírita aos 65 anos? E ele me deu uma resposta que serviu. Ele disse, André, é que eu quero me tornar uma pessoa melhor. Quando você se torna uma pessoa melhor, você fica mais leve. Quando você se torna uma pessoa melhor, você fica mais agradável. Você desfruta da leveza da felicidade, que não é deste mundo, mas, repito, começa neste mundo se nós aprendemos a amar. Na obra Opinião Espírita, que é uma obra que eu gosto muito também, porque ela foi feita a 8 mãos, sabia? 8 mãos. Emmanuel, André Luiz, Valdo Vieira e Chico Xavier. E é interessante este livro que Emmanuel e André Luiz tomaram o cuidado de não nominar de quem é quem na mensagem. Eles escreveram juntos, então você lê a mensagem, você fala, esse aqui é Emmanuel, porque ele tem o estilo próprio, esse aqui é André Luiz, mas aí a conclusão é nossa, de estudiosos que devemos ser. E aí Emmanuel e André Luiz dizem o seguinte, o conceito espírita de felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. É o que nós acabamos de dizer, na mansão tem gente feliz? Tem. Na favela tem gente feliz? Tem gente. Tem. No clube, fazendo um esporte sadio, tem gente feliz? Tem. No hospital internado com dor, tem gente feliz? Tem também. André, mas está com dor. Lembra da senhorinha da depressão? É circunstancial. É igual cólica de rim. Já tiveram cólica de rim? Qual que é o consolo? Que ela vai passar. Você não vê alguém com cólica de rim na rua. Bom dia, tudo bem? Ah, estou com cólica de rim, faz 2 semanas. Não tem, porque ela é passageira. Você tem que ir atrás, lógico, né? Entenderam como é que é isso? Vamos ver. Ainda no Opinião Espírita, olha que interessante. Dizem os espíritos André Luiz e Emmanuel, Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Fizeram ele tomar veneno. E ele desencarnou por isso. Mas aí o jovenzinho, discípulo de Sócrates, foi lá e disse para ele, mestre, vão te matar. Ele falou, estou vendo que você não entendeu nada das minhas lições. Eles não podem me matar, porque Sócrates é imortal. Eles vão matar o meu corpo, mas eu sou imortal. Mas o senhor está preso. Ele falou, ei meu Deus, eu não estou preso. Quem está preso é meu corpo. O espírito ninguém prende. O espírito é liberto. Ninguém prende o espírito. Aí a esposa dele, Xantipas, dizia, mas você é inocente. Ele dizia, você queria que eu fosse culpado? Graças a Deus eu sou inocente. Já morro como inocente, olha que coisa boa. E aí o discípulo Crato, salvo engano, chega para Sócrates e fala, mestre, já que é inevitável sua morte, onde quer que eu enterre seu corpo? E Sócrates fala, em qualquer lugar, porque lá não mais estará Sócrates. E é o pai da filosofia. Anitos, imaginado feliz. Anitos foi o juiz que condenou Sócrates. Foi um dos inquisidores lá. Imaginado feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, é um carrasco. Evidente que Anitos hoje já é um outro espírito, transformado, evidentemente. Mas ainda se você falar dele, é quem condenou Sócrates. Jesus, suposto infeliz, que cuspiram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos, açoitaram Jesus, xingaram Jesus,
é o renovador do mundo. Já Barrabás, lembra do Barrabás? Vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? Quem a gente soltaria hoje? Olha lá, hein? Eu acho que a gente soltaria Barrabás de novo. Não é possível, né? Mas Barrabás, julgado feliz até agora na memória dos homens, porque já é um espírito transformado com toda certeza, é o malfeitor. Então, gente, terminando aqui a nossa fala, eu diria, segundo o Livro dos Espíritos, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então a nossa existência é muito simples ainda, muito grosseira, mas dá para ser feliz? Claro que dá, com toda certeza. Então, olha, nós somos frutos do que escolhemos regar, não do que plantaram em nós. Ah, minha vida é assim mesmo. Eu sofri muito quando criança, bateram muito em mim. Ah, sou um cativo do desejo, por isso que eu sou assim. Será que não há transformação? Será que a luz da doutrina espírita não aquece nosso coração? Não esclarece os espíritos que aí estão? E aí, meus amigos, encerrando a nossa fala desta manhã, nós vemos por aí espíritas, cristãos, melhor dizendo assim, inseguros. Outro dia eu conversava com uma pessoa, eu falava, você é espírita? Ah, eu sou espírita, estou tentando. Falei, está difícil? Ah, está difícil. Falei, mas qual a dificuldade? Ah, é muito difícil ser espírita. Quando eu era católico, eu era feliz e não sabia. Porque agora vocês veem que esse negócio de reforma íntima, isso aí é um absurdo. Você tem que melhorar tudo, todo dia, toda hora. Eu falei, não é bem assim, é no seu tempo. Não. Espírita infeliz, com depressão, espírita com medo de viver, com medo do amanhã, com medo do que pode acontecer no próximo governo, no próximo ano, na próxima etapa. Espírita com medo de ficar doente. Espírita, pasmem, com medo de morrer, com medo de ir para um umbral. Uma vez conversava com uma pessoa, e ela estava com um problema de saúde, aí eu falei, você está triste, o que foi? Não, é que eu vou na Unicamp, eu vou levar uns exames lá para o médico ver, eu estou preocupado. Espírita. Falei, está preocupado com o quê? Não, eu estou preocupado se der alguma coisa, né? Falei, mas se der alguma coisa vai tratar. Mas se for doença ruim? Falei, se for doença ruim vai tratar do mesmo jeito. E se for incurável? Falei, se for incurável você vai desencarnar. Não fala isso. Falei, como não fala? Falei, todo mundo vai desencarnar. Você sabia que até Matusalém, que viveu 900 anos, desencarnou um dia? Diz a Bíblia que viveu 900 anos. Não sei, não é assim? Desencarnou. E tu vai desencarnar também. Pode não ser agora, pode ser daqui 50 anos, 100 anos, sei lá eu. O espírita com medo de desencarnar. Com medo de ir para um umbral. Lá na Casa do Caminho tinha uma senhora que toda vez que ela ia fazer o evangelho, ela falava desse negócio do umbral. Ela dizia assim, olha gente, todo mundo quando desencarnar vai dar uma passadinha pelo umbral. Pode ser bom, vai passar pelo umbral. Eu ficava pensando, mas como é que vai passar pelo umbral? Haja umbral para passar tanta gente, né? Vai ser uma fila que vai demorar uns 50 anos. Aí toda vez ela falava isso. Aí um dia lá na casa, eu cheguei depois que havia começado e sentei na última fila. E aí continuei ouvindo o evangelho, chegou na hora do tal do umbral. Eu, como sou danado, cutuquei a pessoa do lado e falei, ela vai falar que todo mundo vai passar pelo umbral. Quer ver? Dito e feito. Ela falou, gente, todo mundo quando desencarnar vai passar pelo umbral. Aí eu levantei a mão lá atrás. E ela já sabe que eu sou assim, né? Falou, André, você queria falar alguma coisa? Eu falei, não, eu só queria pedir para a senhora riscar meu nome dessa excursão. Porque eu não vou. Não, André, é modo de falar. Não é modo de falar. A pessoa que nunca escutou isso vai ficar assustada. Né? Ela vai no centro espírita estudar para depois passar pelo umbral. Que coisa, né? Aí tem o nosso amigo Jamiro Filho, lá de Araguari. Aí um dia falando com ele ali num jantar sobre umbral. Aí ele virou para mim, mineirinho, né? Falou, André,
não se preocupa não. Se nós for para o umbral, né, ele fala assim, se eu e você for para o umbral, a gente abre um centro espírita lá no umbral. Espírita é o que não vai faltar. Falei, que bom. Evidentemente uma brincadeira, mas não temos que ter medo, ninguém tem que trabalhar para ir para o umbral, que é isso? Vamos trabalhar para ir para um lugar melhor, para um lugar edificante. E outra coisa, se for para um umbral, não tem o menor problema, coloque-se no seu posto de trabalho. Chega lá, fala para os espíritos, o que eu tenho que ajudar aqui? Como é que vai ser? Aqui vocês fazem sopa, tem bazar beneficente aqui? Vou ficar no bazar, vou ficar na livraria, né? Procure o serviço. Então é isso. E aí, meus amigos, dar o testemunho da nossa fé, porque nós somos espíritas, mas tem gente que tem medo de ser espírita, né? Tem gente que não sei, né? O evangélico fala, não, eu sou evangélico, o católico, eu sou católico. O espírita fala, eu estou estudando espírita, mas não sou espírita ainda, eu estou vendo. Eu estou vendo se vai dar pé. Imagine se a Polícia Federal chega aqui, com aquele japonês da Federal, lembra disso? Chega aqui e fala, para a palestra. A gente para, né? Porque a gente tem que obedecer. Aí o japonês da Federal fala assim, nós viemos prender os espíritas. Porque é assim que fazia na época dos cristãos. Chegava numa catacumba e falava, quem é cristão? Levanta a mão que vai ser preso. Os cristãos aqui. Pode levar. Vocês levantariam a mão? Quem levantaria? Ninguém, gente. Que coisa, não? Viemos prender os espíritas. Levante a mão quem é espírita para acompanhar aqui o policial. A senhora levantaria? Ô, corajosa. Eu falaria, não, aqui a Gladys chamou nós, é para reunião de condomínio. É que o nosso prédio lá, o salão está em reforma, eles emprestaram o salão aqui, a gente mora no prédio aqui, ó. Nós estamos decidindo aqui a taxa, a gente não falaria? Testemunho da fé. Então, meus amigos de Campinas e cidades visitantes, não é? Nós precisamos ir com fé. Jesus tem 2 secretárias. Quando nós vamos reencarnar, nós passamos por uma delas para fazer nosso planejamento reencarnatório. Tem uma secretária de um lado da mesa que está livre, não tem ninguém lá. Você pode chegar lá e já conversar com ela. Ela se chama secretária do amor. Já tem uma outra secretária que faz fila. Dobra o quarteirão, tem que pegar senha para falar com ela. E é a que nós preferimos, que é a secretária da dor. Você vai escolher o quê? O amor ou a dor? Ah, eu acho que eu vou na dor. Mas está grande a fila. Ah, eu espero. Que para sofrer a gente até espera. Não é? Gente, vamos pelo amor, vamos pelo Evangelho de Jesus, não é? E é isso que importa. O recado era este. Agradeço imensamente que nós levemos para o nosso lar, no dia de hoje, nesse dia tão especial, em que nós vamos beijar nossas mães de alguma forma, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, através da prece, que nós possamos levar a leveza da felicidade, sem dúvida alguma, e que nós possamos lembrar sempre o nosso querido Mário Quintana, quando ele diz, todos aqueles que atravancam minha vida passarão, eu passarinho, disse Mário Quintana. Muito obrigado a todos, bom dia.